Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e também a mais um episódio em formato de áudio do podcast Imigrante Web no Spotify e parece que agora tem também no podcast da Apple. Vale a pena lá dar uma conferida, aproveita, já segue o podcast e avalia também, tá? Hoje é dia 8 de novembro de 2025, hoje é sábado, e todos os sábados, ao meio-dia e meio no horário de Brasília, sai um episódio novo aqui no canal, no Web Relatos, e simultaneamente um episódio novo no podcast Imigrante Web no Spotify, tá bom? Vou fazer minha audiodescrição. O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu estou usando uma camiseta preta e um boné preto, como normalmente é o que eu uso mesmo aqui nos vídeos do canal. Na tela aparece do meu peito para cima, porque eu estou sentado. Aparece a ponta do microfone aqui também. E eu gosto de fazer audiodescrição, gente, para incluir as pessoas que não conseguem ver, mesmo sabendo que tem, nesse vídeo inclusive vai ter também, alguns conteúdos que tem imagens, e aí essas não vai dar para eu descrever, mas pelo menos as pessoas sabem quem elas estão ouvindo. Isso para mim é muito importante, tá, gente? Eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, comentar nesse vídeo o que você achou sobre a história dessa pessoa que a gente vai falar hoje, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a voltar a me divulgar como ele fazia antes e, consequentemente, vai me ajudar a crescer o canal, a voltar a movimentar como as coisas aconteciam antes, tá bom? A história de hoje é muito boa, viu, gente? Eu vou te contar. E essa história parece um filme, mas ela é bem real. E tá aí nas notícias, vocês devem ter visto por aí, que é a história de um menino nascido no coração da África, filho de uma cineasta indiana e de um professor africano, que cruzou oceanos e continentes até chegar a Nova York. E que no último dia 4 de novembro de 2025, agora já um homem, né, mas com apenas 34 anos, acabou de ser eleito o prefeito mais jovem da cidade de Nova York em mais de um século. O nome dele é Zoran Kwame Mandani. E o que você vai ouvir agora é uma história sobre identidade, sobre imigração e pertencimento, mas principalmente uma história sobre representatividade. O Zoran nasceu em 18 de outubro de 1991, gente. Ele é muito novo. Em Kampala, a capital da Uganda, no leste da África. Os seus pais, Mahmoud Mandani e Mira Nair, são o reflexo vivo mesmo, né, da mistura cultural que sempre foi a realidade da sua vida. O pai dele é um acadêmico e cientista político ugandense, descendente de indianos muçulmanos que foram expulsos do país na década de 1970, durante o regime do ditador Idi Amin Dada, que reconstruiu então a sua vida nos Estados Unidos e se tornou até professor na Columbia University em Nova York. Inclusive, o pai dele tem uma obra acadêmica em livros como Citizen and Subject e When Victims Become Killers. E essas obras dele discutem poder, colonialismo e identidade africana. Ou seja, a pegada toda sobre a tudo que eles pertencem, né? Imigrante, África e etc. A mãe dele, Mira Nair, nasceu na Índia e foi para Uganda ainda muito jovem. E ela se tornou, gente, uma das cineastas mais respeitadas do mundo. E em 1988 ela foi indicada ao Oscar. Ela foi indicada ao Oscar com Salam Bombay e depois ela dirigiu Mississippi Massala em 1991 e Queen of Katwe em 2016. E todos esses filmes exploram temas, né, de imigração, amor e choque cultural, que são reflexos diretos, né, da sua própria vida e da vida da sua família. E crescer nesse ambiente de discussões intelectuais e criatividade fez com que o Zoran aprendesse desde cedo que o mundo é feito de fronteiras, mas que também é feito de pontes. Isso vai formando a cabeça aí desse jovenzinho, né, que agora já é prefeito de Nova York, meu Deus, eleito, né, prefeito de Nova York. Durante a infância, ele viveu em 3 países diferentes antes de completar 8 anos. Primeiro em Kampala, depois por alguns anos em Cape Town, na África do Sul, e finalmente em Nova York, para onde a família se mudou em 1999. E essa mudança para os Estados Unidos não foi apenas uma transição geográfica, né? Foi um recomeço mesmo. Apesar de virem de uma família culta, os Mandani chegaram a Nova York como imigrantes em adaptação. O pai foi convidado depois a lecionar na Columbia University,
Mas a mãe precisou reconstruir sua carreira de diretora entre os diferentes países, equilibrando aí trabalhos entre Hollywood, na Índia também e na África. Então ela teve que manejar isso aí. Nos primeiros anos, o Zoran viu de perto a dificuldade de um lar dividido entre culturas e horários. Ele estudava em escolas públicas em Nova York, onde ele era chamado de o garoto africano indiano que não se encaixava em nenhuma categoria, ou faziam com que ele se visse dessa maneira, né? Até alguns amigos lembram que ele falava muito pouco, mas que ele observava muito. Então, assim, ele passou por essa situação. Eu imagino que eles tenham enfrentado várias situações mesmo nos Estados Unidos quando eles chegaram, mas pelo menos na parte financeira, a gente meio que percebe com essa pesquisa que eles não estavam tão desesperados, né, gente? Porque tem pessoas que ficam, meu Deus. E com o tempo, gente, Nova York virou a casa dele, né? Ele se apaixonou pela cidade, pela diversidade e principalmente pela ideia de que todo mundo ali era de algum lugar diferente. E que isso era justamente o que fazia a cidade ser única para ele, e que, na minha opinião, é o que faz Nova York ser uma cidade única, tá, gente? O Zoran cursou o ensino médio na Bronx High School of Science, que é uma das escolas públicas mais prestigiadas dos Estados Unidos, inclusive conhecida por formar cientistas e líderes. E foi ali que ele começou a se interessar por política e justiça social. Em 2007, durante férias em Kampala, ele fez um estágio no jornal Daily Monitor, um dos principais veículos independentes de Uganda, né? De Uganda. Então, assim, ele viu de perto as desigualdades sociais do país, então ele voltou para os Estados Unidos decidido a entender as causas das injustiças. Em 2010, ele ingressou no Bowdoin College, no estado do Maine, onde ele se formou em estudos africanos em 2014. Ou seja, de novo, ele ali estudando a própria história, né, e a história do seu povo. No campus, ele liderou debates sobre racismo, sobre imigração e sobre política externa. Foi um dos poucos alunos de origem africana na turma, algo que o tornou ainda mais consciente de como representatividade importa, né? Então, isso com certeza faz total diferença para uma pessoa que veio, né, de um país diferente, para o imigrante, né? Então, ele sendo um dos poucos ali na turma, de novo, né, gente, a ótica é outra. A ótica do imigrante é outra. Ele vai querer olhar para os iguais, ele vai querer olhar como que essa população pode ser incluída na comunidade e na sociedade daquele novo país. Então, que bom que ele se manteve, né, querendo saber mais e se desenvolver mais, né. Durante esses anos, a família dele vivia entre Nova York e Kampala. A mãe dele mantinha sua produtora Mirabai Films em ambos os países, né, e o pai dividia seu tempo entre lecionar e escrever. Mesmo com estabilidade acadêmica e artística, a família dele carregava a típica saudade do imigrante. Só que no caso deles, eles tinham raízes espalhadas por 3 continentes, né, gente? Então, tinham saudades aí multiplicadas por 3, talvez. Depois dele se formar, ele decidiu trabalhar em algo que o conectasse diretamente com o público. Em 2015, ele se tornou Foreclosure Prevention Counselor, que é conselheiro de prevenção de execução hipotecária na organização Chaya CDC, no bairro do Queens, que é o bairro dele, né? Que é o bairro onde ele cresceu, onde ele viveu. E no dia a dia ele atendia famílias imigrantes que eram ameaçadas de perder suas casas. E muitas delas eram sul-asiáticas, afro-caribenhas e árabes. E eles lutavam contra bancos de despejos juntos. Então ele ajudava essas famílias a tentar impedir aí ações dos bancos e também as ordens de despejo, né? Esse trabalho marcou demais, né? E ele vivia como que é? Nessas famílias praticamente. A pesquisa fala que ele vivia dentro das casas dessas pessoas desde sempre, nas ruas, interagindo com essas pessoas, tentando entender tudo e tentando ajudar da melhor maneira que ele conseguia. E ele via nessas pessoas, né, que ele atendia a mesma insegurança que a própria família sentiu ao recomeçar a vida em outro país. Isso eu não tenho dúvida, né, de alguma forma, né, mas não imagino ele sendo despejado, por exemplo, né, porque normalmente ordens de despejo vem por causa de falta de pagamento de aluguel, falta de grana. A dele parece que não passou por esse problema, né, mas eu acho que a identificação
na vida, em sociedade, comunidade, aí eu não tenho dúvida que ele percebeu, ainda mais que ele não tem a pele da cor que muita gente acha que o estadunidense teria que ter, então eu imagino que ele enfrentou vários tipos de problemas, realmente. Ele dizia o seguinte, inclusive, tá, gente? Abre aspas. Quando uma família perde a casa, ela não perde apenas paredes e teto, ela perde dignidade. E dignidade é o alicerce de qualquer democracia. Fecha aspas. Inclusive, essa frase virou uma espécie de lema em sua trajetória política, tá? E antes de se tornar político, o Zoran explorou outra forma de expressão, gente. Ele explorou a música. Ele usava o nome artístico Young Cardamom, ou Mr. Cardamom, também que eu vi algo assim. Ele produziu faixas que misturavam hip hop com sons africanos e ritmos do sul da Ásia, que era então assim essa mistura tão complexa quanto a sua própria identidade, né? E em 2016 ele lançou o single Nani, que, que foi em parceria com o músico Papa CJ, satirizando, claro, o cotidiano multicultural dos imigrantes, de segunda geração, no caso, em Nova York. E o clipe foi dirigido por sua mãe, tá? E ele viralizou entre as comunidades sul-asiáticas nos Estados Unidos e também em Uganda. E naquele mesmo ano, ele trabalhou como supervisor musical no filme Queen of Katwe, da Disney. E o filme conta a história real de uma menina pobre de Uganda que se torna campeã internacional de xadrez. A obra refletia exatamente o que ele acreditava, que o talento pode nascer em qualquer lugar, mas precisa de oportunidade para florescer. O trabalho em Queen of Katwe lhe rendeu em 2017 uma indicação a uma premiação que celebra os melhores supervisores musicais de Hollywood. Mas apesar dele ter uma carreira promissora nas artes, né, ele dizia que se sentia inquieto. E em entrevistas posteriores, ele contou que ele via colegas e vizinhos do Queens enfrentando despejos, corte de energia e aumento abusivo de aluguel, enquanto os políticos pareciam bem distantes dessa realidade, né? Novamente, eu não acho que a família dele tenha passado por isso, mas como ele estava ali, ele via essas pessoas passarem, né? Em 2018, ele começou a se envolver com movimentos locais de moradia e com o DSA, que é o Democratic Socialist of America, que é a maior organização de socialistas democráticos dos Estados Unidos, que defende que o governo tem o dever de garantir serviços públicos de qualidade e que as pessoas comuns devem ter voz ativa nas decisões. Durante 2 anos, ele ajudou em campanhas de base e organizou protestos contra despejos e reuniões de bairro. A convivência com imigrantes de todas as origens o levou a uma conclusão, né, gente? A política tradicional não bastava. Ele entendeu que era preciso representatividade real. Aí, em outubro de 2019, ele decidiu concorrer ao cargo de deputado estadual pelo Distrito 36, que cobre Astoria e parte de Long Island City, no Queens mesmo. E era uma campanha de base, sem grandes doadores, sem apoio de elites políticas. Mas ele prosseguiu. E em junho de 2020, ele derrotou a veterana, que era uma deputada de 5 mandatos, e na primária democrata, que foi uma virada considerada improvável pela imprensa local. E em 3 de junho de 2020, ele venceu a eleição geral e assumiu o cargo em 1 de janeiro de 2021. E como deputado, ele trabalhou em comissões importantes. E então ele trabalhou em comissões responsáveis pelas políticas urbanas, pelas políticas de energia, de moradia, de leis de eleição, de movimentos de pessoas negras e pessoas de Porto Rico também, e hispânicas em geral, e ainda da população asiática, que são organizações que reúnem parlamentares de minorias étnicas. Ele também se uniu à Task Force on New Americans, que é um grupo voltado à integração de novos imigrantes. Essas experiências, né, gente, fizeram que ele se moldasse, né? Então ele moldou a sua imagem como um defensor das comunidades marginalizadas e um crítico da especulação imobiliária. Ele foi se tornando o que ele hoje fala aí na campanha, né, gente? Enquanto outros políticos buscavam o centro, ele não escondia suas convicções. Em discursos e entrevistas, ele dizia abertamente que acreditava num socialismo das necessidades. Isso entre aspas, tá?
E a ideia de que o Estado deve garantir o que é essencial: moradia, transporte, educação e saúde. A sua oratória direta e empática conquistou apoio entre jovens, sindicalistas e, claro, imigrantes. Ele fazia reuniões nas ruas, falava com moradores em 3 línguas, né? Ele falava inglês, urdu e hindi, porque ele é africano e indiano, né? E usava também analogias simples para poder explicar temas complexos, né? Então ele falava a língua do povo mesmo ali. Em um evento comunitário, ele resumiu assim a sua filosofia. Abre aspas. Governar é ouvir. E quem escuta de verdade entende que ninguém escolhe ser pobre, mas todos deveriam poder escolher viver com dignidade. Fecha aspas. Essa frase se tornaria uma das mais citadas em sua campanha para a prefeitura. Reeleito, né, em 2022 e novamente em 2024, ele ampliou seu alcance político. Passou a discutir temas como energia limpa, direitos trabalhistas e transporte público gratuito, inspirando-se em modelos europeus. Né? Ele realmente, né, é mesmo, né, gente? Tem muitos lugares na Europa que o transporte público é de graça. Durante a pandemia de Covid-19, ele defendeu o auxílio direto a famílias e combateu despejos, né, os despejos que estavam acontecendo demais, inclusive. O que fortaleceu a sua reputação de voz do Queens. Ele realmente virou a representação do Queens. Em outubro de 2024, ele anunciou oficialmente a sua candidatura à prefeitura de Nova York. Muitos duvidaram, né, gente? E ele enfrentava nomes poderosos como o ex-governador, o Andrew Cuomo, mas não, né, não adiantou esse povo ser gigante demais ficar contra ele, não. Ele fez o que ele sempre fez, ele falou diretamente com as pessoas. Campanha bem simples, de rua, sem marketing milionário, né? Porque o povo tem muito dinheiro. Tanto que está se falando muito sobre isso. Eles investiram muito, muito, muito dinheiro nessas campanhas contra ele. Inclusive, gente, campanhas que mostravam os atentados terroristas do World Trade Center, ele falando assim: vocês não, isso aqui não foi suficiente? Vocês acreditam nisso? Eles estavam, a oposição a ele, os adversários políticos dele estavam colocando imagens dos atentados, imagens horrorosas, e atribuindo a ele, porque ele é muçulmano, né, gente? Ele é muçulmano, e tentando usar isso para que Nova York não votasse nele. Na primária democrata, em junho desse ano, de 2025, ele derrotou Cuomo, né, esse ex-governador, por uma margem apertada. Mas na eleição geral, agora em 4 de novembro, nesse mês, hoje é dia 8, então 4 dias atrás, ele venceu novamente, tornando-se o primeiro muçulmano, o primeiro nascido, eita, bati a mão aqui, tornando-se o primeiro muçulmano, o primeiro nascido na África e primeiro sul-asiático a governar Nova York, além de ser o prefeito mais jovem em mais de um século. Quando os resultados foram confirmados, gente, as ruas do Queens vibraram como se fosse final da Copa. Tem até cena para colocar aqui e tem bastante ruído também, né? Porque é um vídeo aqui da internet. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o website. Here we go. Olha só. Deixa eu abrir. Olha a festa. Ah, que legal, né? Eu precisaria ligar o áudio. Espera aí. Aqui. Então, como que fala? Aglomerado celebra quando o Zoran Mandani ganha como mayor as eleições para a prefeitura de Nova York. É isso que está escrito na legenda e o pessoal está gritando Mandani, Mandani. E foi uma festa, né, gente? Eu vi vários vídeos, inclusive, e o povo realmente estava comemorando bastante.
O seu discurso de vitória foi bem direto, tá, gente? E ele e polêmico também, né? A gente sabe que rendeu. A gente vai ver também aqui um pedacinho. E ele dizia o seguinte, por exemplo, abre aspas: essa cidade é feita por quem acorda cedo, fala várias línguas e ainda assim sonha junto. Hoje é o dia dessas pessoas. Fecha aspas. Ele deixou uma mensagem bem forte contra o presidente dos Estados Unidos, tá, gente? Vamos ver o vídeo aqui no X também, tá, gente? Deixa eu abrir aqui. Esse eu tô um pouco preocupado para ver o que, que o YouTube vai fazer, porque ele vai mencionar o nome do presidente dos Estados Unidos e eu não posso mencionar o nome do presidente dos Estados Unidos. Mas vamos ver aqui, ó. Eu faço aqui de propósito, tá, gente? Para as pessoas verem quem foi a conta que postou, tá? Aqui, ó. Inclusive a Fox News, tá? Que é conhecida por apoiar o presidente dos Estados Unidos. Então vamos abrir aqui. Agora eu liguei o áudio, vamos lá. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. Se alguém pode mostrar para o presidente dos Estados Unidos quem pode derrotá-lo, foi a cidade que o elevou, que o fez surgir. Será que eu falo por cima? Eu tô com medo de bagunçar o áudio de vocês. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. Resumindo, ele tá dizendo ali, ele falou ali que tem uma maneira de desmantelar tudo isso e desmontar isso tudo, é desmontar as ferramentas, digamos assim, que ele usou para ganhar poder. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. Isso não é apenas como nós paramos ele, né? Mas é como nós paramos o próximo dele também, próximo dele também. Ou que vem depois dele também. So Donald Trump, Gente, aqui ele fala com ele. Então, presidente dos Estados Unidos, ele fala o nome dele. since I know you're watching, Como eu sei que você está assistindo, I have 4 words for you. eu tenho 4 palavras para você. Turn the volume up. Turn the volume up. Tipo, aumente o volume. No meu caso foram 3 palavras, mas como ele falou, eu estou traduzindo ao pé da letra. Fazia assim, rapidinho, voltei em mim, aí eu volto lá agora. É só porque eu acho que tem um tempo que eu posso ficar mostrando que já apareceu por aí, entendeu? Agora eu vou voltar lá de novo. Onde estava. E agora acho que vem a pedrada. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. Nós vamos, como que eu falo? Culpabilizar, digamos assim. Atrapalhar a vida dos landlords, são as pessoas que alugam os imóveis, tá? Que ele está comparando com o presidente dos Estados Unidos, tá? Que tipo, se comporta tal qual, que há muito tempo tem abusado os seus inquilinos com aumentos de aluguel e tal. Talvez ele nem falou isso ainda, como eu já vi milhões de vezes isso daqui, mas ele está dizendo isso. Que vai atrapalhar, impedir essas pessoas de fazerem isso. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. Ele está dizendo que ele vai que vai trabalhar para colocar um fim na corrupção e para impedir corruptos políticos e bilionários como o presidente dos Estados Unidos, palavras dele, tá, gente? Tá, YouTube, ele que falou isso. E para impedi-los da evasão fiscal e fraude mesmo, né? Ele está querendo dizer isso, ele está dizendo isso. Evasão fiscal e, tipo, lacunas que ele encontrava para poder não pagar os devidos impostos. Corrupção. Ele fala a palavra corrupção, inclusive, né? We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. Ele disse que ele vai fazer
associação com como que chama isso? Union, meu Deus. Sindicatos que protegem trabalhadores para que os patrões não abusem os seus funcionários. Basicamente é isso, tá? Tem bastante coisa ali que ele falou, mas é isso. Em resumo, ele falou isso. É que vem mais New pedrada. York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants. Nova York vai continuar sendo uma cidade de imigrantes, uma cidade construída por imigrantes, Powered by immigrants, empoderada por imigrantes, empoderada no sentido de sua força vem dos imigrantes. and as of tonight, E a partir de hoje, dessa noite, led by an immigrant. liderada, eu tô todo arrepiado, ó, liderada por um imigrante. Tô todo arrepiado. Toda vez que eu escuto isso, eu fico arrepiado. So hear me, Então me ouça, President Trump, when I say this. presidente dos Estados Unidos, quando eu falo isso, gente, olha o que ele falou. To get to any of us, Para pegar um de nós, ou para chegar até um de nós, you will have to get through all of us. você vai ter que passar por todos nós. Gente, é uma mensagem muito forte, que gerou, é claro, aí um auê, né? Um auê, né, com todo mundo, os opositores e tudo isso. Mas o discurso dele foi muito forte. Eu acho que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, eu não tinha pensado nisso antes, o link para esse vídeo do discurso dele completo, tá, gente? Eu acho que o YouTube tem ferramentas para tradução, porque, obviamente, é um conteúdo todo em inglês, né? Mas o discurso dele é uma coisa poderosíssima, assim, é poderosíssima. E no dia seguinte, né, gente, no dia 5 de novembro de 2025, começou oficialmente a transição de governo, que vai até 31 de dezembro. O foco é um governo técnico, social e colaborativo, com 4 frentes: moradia, transporte, creche e alimentação. Os planos do novo prefeito são diretos: criar uma agência pública de habitação, congelar aluguéis abusivos, iniciar pilotos de ônibus gratuitos em parceria com o MTA, que é o que cuida ali do transporte da cidade de Nova York, e expandir o Universal Pre-K para creches públicas, que é a creche para as crianças mesmo, expandir para poder cuidar dessas crianças. E também abrir mercearias, né, de lojas de fazer compras, supermercado, estatais, em bairros que são carentes, e aumentar o salário mínimo para $30 a hora até 2030. Tudo isso dentro de um orçamento de mais de 100 bilhões de dólares, o maior de qualquer cidade estadunidense. Os desafios são grandes, muitas propostas dependem da Câmara Municipal e do Estado de Nova York, e as negociações serão bem complexas. Mas o Zoran, ele já mostrou que ele é um socialista democrático pragmático, alguém que acredita em políticas públicas fortes, mas viáveis. Abre aspas, ele disse: "Não quero um governo gigante, quero um governo que funcione, e que funcione primeiro para quem mais precisa." Fecha aspas. Bom, a eleição de Zoran Mandani é mais do que uma mudança política. É um marco simbólico. Para os imigrantes, sua vitória é pessoal. Representa um menino que chegou de Uganda com 7 anos e agora governa a cidade que o acolheu. Para Nova York, é a prova de que a diversidade não é discurso, é destino. Uma voluntária da campanha dele, inclusive, parece que tinha mais de 100 mil pessoas, viu, gente? Era um negócio bem louco. Disse o seguinte, abre aspas: "Quando ele venceu, a cidade se olhou no espelho e finalmente se reconheceu." Fecha aspas. A história, né? Meu Deus, eu me embolei todo aqui. A história de Zoran Mandani não é sobre sorte, é sobre escuta. Filho de um professor exilado e de uma cineasta que transformou a imigração em arte, ele cresceu entendendo que pertencer é um verbo, não um privilégio. Agora, prestes a assumir a prefeitura,
carrega a mesma convicção que o levou do Queens ao poder. Abre aspas, governar é ouvir. E quem escuta de verdade entende que ninguém escolhe ser pobre, mas todos merecem escolher viver com dignidade. Fecha aspas. Essa é a essência da sua jornada e talvez o início de uma nova forma de fazer política em Nova York. E como nós falamos em inglês, hopefully, que seria tipo tomara que sim, uma nova forma de fazer política nos Estados Unidos. Gente, eu acho que é um tempo de grande mudança para o país. A eleição do Zoran traz uma mudança absurda. Eu acho que traz aí também um alerta vermelho para o atual presidente dos Estados Unidos, que é contrário a todas essas coisas, a todo esse discurso que ele tem de cuidado do imigrante, etc. E assim, gente, eu vi que foi uma grande loucura assim, essa campanha. Principalmente, na minha opinião, essa questão de mostrar os vídeos dos atentados terroristas, sabe? Porque como ele é muçulmano, né, a oposição pegava essas imagens e ficava jogando realmente, falando que Nova York vai querer que isso aqui aconteça de novo, tipo assim, associando. É muito triste, porque é uma das principais coisas que acontecem, que a gente escuta falar sobre realmente preconceito contra pessoas muçulmanas nos Estados Unidos, associando essas pessoas, né, a imagem dessas pessoas às imagens dos atentados terroristas dos quais os Estados Unidos foram vítimas. Então isso é um apelo muito grande, né? É bem pesado fazer isso. Eles fizeram, tem campanhas com imagens horrorosas assim, e dizendo que o povo de Nova York está querendo isso de novo, sendo que na verdade todo o discurso dele é completamente contrário a isso. E não é só o discurso, ele não apareceu de repente. Ele não é esse tipo de político que a gente sabe muitos por aí, né? No caso do Brasil também, que ficaram trocentos anos na política sem fazer absolutamente nada e que por uma causa infundada tem gente defendendo, sabe, coisas absurdas. Não. Ele, antes de ser político, ele já estava envolvido. Ele é a causa, né? No caso dele, ele é a causa dele. Eu espero que ele faça, né, de fato, as coisas que ele está dizendo que vai fazer. Eu espero que ele, de fato, represente essas pessoas. Porque ele é uma pessoa que abraça e apoia. Ele é muçulmano, mas ele é contra qualquer tipo de violência e preconceito contra os judeus, inclusive, contra os palestinos. Ele é a favor da paz. Então ele é contra a violência contra os palestinos, é contra a violência contra os judeus. Ele fala, não, a gente tem que lutar pela paz. Então e ainda, claro, a grande bandeira dele é a da imigração, pelo fato dele ser imigrante. Ele se naturalizou, inclusive não ficou no meu texto, mas ele se tornou cidadão estadunidense, gente, em 2018, no mesmo ano que eu me tornei cidadão canadense. Ele se tornou cidadão estadunidense em 2018. Ou seja, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 anos depois ele vira o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos. Tipo assim, uau! Então assim, eu torço para que realmente ele faça o que ele diz. A campanha dele tem realmente uma base muito forte, assim, eu digo, mensagens muito fortes que realmente movimentam bastante as pessoas que, assim como eu, são imigrantes, né? Mas aí nesse caso ele é imigrante dos Estados Unidos, eu não sou né? E eu continuo sendo imigrante, né? Eu sou cidadão canadense, mas eu sou imigrante. Então é muito bom saber que tem alguém com esse discurso e muito mais do que o discurso, como eu falei. O histórico dele não é de não fazer nada e de repente ele aparecer querendo uma janela ao sol. Ele está a vida inteira fazendo coisas relacionadas a esse povo, a essa população, e como membro ali da população. E é claro que dá para perceber, estudando sobre a história dele, que pobreza financeira não foi algo que ele enfrentou. Então, assim, ele realmente abraçou a causa por ele estar ali, próximo dessas pessoas, e eu acho isso muito interessante. Porque, assim, se em 1988 a mãe dele foi indicada ao Oscar e ele nasceu em 1991, pobre ele não era, né, gente? Então, tudo bem, tudo certo. E ver que ele tá ali fazendo o que ele pode para essa luta é bem interessante. Outra coisa interessante que eu vi sobre ele, que eu também não coloquei no texto, é porque eu estou fazendo o texto desde o dia que aconteceu, né? E aí tem vários desdobrados de histórias, desenvolver dessa história. A esposa dele, porque eles morariam na mansão, eu esqueci o nome da mansão, tá? Tem uma mansão em Nova York onde o prefeito mora. Ela também disse que não, eles se recusaram, eles vão continuar morando no Queens, gente. Senão a gente veio daqui,
A gente vai representar também, né? Eles não vão representar só o povo do Queens, né? Eles vão representar o povo de Nova York. E é claro que o povo que é rico está revoltado. Por quê? Porque ele vai mexer na questão de impostos municipais para os bilionários, para as pessoas que ganham mais. E aí esse povo está com raiva, né? Embora a proposta dele é de 2%. Mas esse povo meio que está com raiva. Muitos, mas muitos apoiam também. Mas então ele virou essa pessoa desagradável para essas pessoas ricas, porque ele quer que as pessoas que ganham mais dinheiro, que sejam mais ricas, paguem mais impostos do que as pobres, para poder tentar igualar ali as coisas. E a questão do transporte público de graça também, muita gente usa os ônibus, né? Ele vai ver o que ele faz sobre a questão dos metrôs, dos trens, mas a questão dos ônibus, que acaba sendo um meio de transporte assim dos bairros periféricos, digamos assim, de Nova York, mais do que os metrôs, né? A gente está acostumado a ouvir falar Nova York, a gente escuta falar só sobre Manhattan, que aí o metrô vai a todo lugar ali e tal, mas não é exatamente assim para os bairros que estão fora da ilha, porque Manhattan é uma ilha, então fora da ilha tem os outros bairros, né? Então, assim, e que é Nova York, a cidade de Nova York inclui a ilha de Manhattan, mas aí tem todos os outros que não estão ali na ilha, né? Então, assim, gente, eu achei a história dele impressionante, é, porque, assim, ele é imigrante africano e, e ele é hoje o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos. Como eu falei antes, eu acho que isso faz Nova York, porque Nova York é um lugar de muita mistura, de muita gente, de todos os lugares. E isso que faz Nova York ser esse lugar incrível, e é assim até hoje. Então eu acho que tem tudo a ver, mas essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente da minha, fique à vontade para poder comentar aí. A minha não vai mudar. Eu realmente gosto do das propostas dele. Agora, eu espero que ele faça, né, gente? É problema meu no sentido de eu não votei, eu não sou de lá, não moro lá. Nesse sentido não é, mas eu fiquei feliz de ver que essa movimentação está acontecendo. Tem muitas pessoas imigrantes de tantos países e muitos, inclusive do Brasil, que moram nos Estados Unidos, inclusive nessa região também. Então, eu acho esse movimento muito importante. Então, aí já é boato, né? Mas eu vi até aí umas notícias falando que ele está pensando em punir os agentes do ICE que tentarem agir em Nova York, na prisão, ali na detenção de imigrantes ou nessa abordagem violenta que eles têm, né, nos lugares, estão fazendo nos outros lugares. Vamos ver o que vai acontecer. A relação entre ele e o presidente dos Estados Unidos, é claro que não tá boa, né? O presidente não gostou de ouvir esse discurso, mas eu acho que ele é um grito de muita gente e, como ele falou, aumenta o volume, porque nós vamos gritar. O que você achou, gente, dessa história? O que você achou da história desse imigrante que virou prefeito da maior cidade dos Estados Unidos, da cidade mais poderosa dos Estados Unidos, que é o país, um dos países mais poderosos. Eu ia falar que é o mais poderoso dos Estados Unidos, mas parece que a China e os Estados Unidos estão ali tete, né, brigando. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu quero pedir para você seguir as minhas redes sociais, as redes sociais do canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com quem você acha que poderia achar interessante essa história, a história do Zohran Mamdani. E muito obrigado por todo o apoio. Na semana que vem nós voltamos com mais um Web Relatos, que eu vou ver se vai ser meu, ou se vai ser assim de alguma pessoa muito grande, né, muito famosa, assim, que tem uma história inspiradora, tá bom? Então fique ligado, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Que vocês tenham um final de semana incrível e a gente se vê na próxima semana, gente. Tchau!